Sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. O jogo mudou completamente. Itamaraty é chamado ao tablado. Trump aperta o cerco e novas denúncias abalam o poder no Brasil. Donald Trump manda chamar Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo para uma reunião presencial na Casa Branca. Uma não, duas. Trump quer ouvir deles uma atualização da situação política brasileira. A casa caiu, papai. E hoje o programa começa com uma movimentação diplomática que já está mexendo com Brasília. O Itamaraty convocou o representante dos Estados Unidos para cobrar explicações sobre uma nota oficial que não apenas defendeu Jair Bolsonaro, mas também mirou diretamente no ministro sancionado Alexandre de Moraes, alertando que qualquer autoridade brasileira que o apoie poderá enfrentar as mesmas sanções da Lei Magnitsky. É recado direto de Washington. Quem estiver perto, afaste-se rapidamente, porque pode respingar. E vai. E enquanto o governo brasileiro reage, em Washington, o presidente Donald Trump assinou uma ordem secreta que muda o tabuleiro do combate ao crime organizado. Autorizou o Pentágono a usar força militar contra cartéis latino-americanos classificados como terroristas e colocou Nicolás Maduro no topo da lista, dobrando a recompensa por sua captura para 50 milhões de dólares. Uou! No radar americano, organizações como o PCC e Comando Vermelho já estão na mira. Aqui no Brasil, a Lava Toga 2 traz mais uma bomba. Denúncias de que o senador Randolph Rodrigues teria repassado nomes de opositores a Moraes, que teria atuado como denunciante, investigador e juiz no mesmo processo. Provas, segundo delatores, já estão nas mãos de autoridades capazes de derrubar processos inteiros. E ainda no cenário internacional, Trump confirma que há alta possibilidade de se reunir com Vladimir Putin em Roma para discutir a guerra na Ucrânia. O fim, uma movimentação que pode redesenhar alianças e encurtar conflitos. Prepare-se! O programa de hoje é de alta voltagem. Diplomacia, geopolítica, denúncias e estratégia militar. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e você vai entender cada detalhe depois do recado de nosso apoiador. É rapidinho. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático
gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo juba de leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo juba de leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de opiniões e análises. O presidente Donald Trump mandou chamar o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo para uma reunião presencial no gabinete dele na Casa Branca. Trump quer um update, uma atualização deles sobre a situação política no Brasil. Para quem não acreditava na força dessas duas pessoas, está aí a prova. É uma dupla de sucesso, de apóstolos, Pedro e Paulo, lutando pela liberdade dos brasileiros. Ainda nesta edição, nós vamos falar mais sobre esse assunto com o nosso analista Gerson Gomes. Mas o Itamaraty convocou na manhã desta sexta-feira o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre uma postagem oficial da representação americana que endossava declarações do presidente Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A nota, publicada nas redes sociais da embaixada, classificava como vergonhosa uma suposta perseguição política a Bolsonaro, afirmava que ele e sua família sempre foram fortes parceiros dos Estados Unidos e ressaltava que Washington acompanha de perto a situação. A última postagem do Departamento de Estado americano dizia que o ministro sancionado, Alexandre de Moraes, era o arquiteto de tudo de irregular que impulsiona o processo que está em curso no Brasil. E fez um alerta duro para que ninguém apoie o ministro. Caso contrário, quem apoiar vai sofrer as consequências. O governo brasileiro se doeu, considerando a manifestação uma interferência inaceitável nos assuntos internos do país e alertando que o episódio poderia trazer consequências negativas para a relação bilateral. Como o que, por exemplo? O que o governo brasileiro pode fazer? Esta foi a segunda vez em 2025 que o representante americano foi chamado pelo Itamaraty.
A primeira aconteceu em janeiro, quando o Brasil pediu explicações sobre denúncias de maus tratos a brasileiros deportados pelos Estados Unidos em voo fretado. E deu em quê? Em absolutamente nada. Nesta segunda vez, o Itamaraty ouviu que não há por que o governo brasileiro, como instituição, ficar preocupado. As sanções, por enquanto, não foram para a instituição Brasil, e sim para o CPF, Alexandre de Moraes. Agora, nada impede que o Brasil também entre na lista com suas autoridades. A sanção aplicada a Moraes é individual, não institucional. E ela é bem clara ao punir o sancionado, que fica proibido de receber ajuda de quem quer que seja. Se isso acontece, aquele que ofereceu ajuda também será sancionado. Então, na verdade, o que o governo americano está fazendo quando posta um aviso desses é, na verdade, ajudar as outras autoridades brasileiras para que elas não sejam alcançadas pela mesma lei Magnitsky por pura falta de informação. Entendeu? É ou não é? Os Estados Unidos estão avisando, saiam de perto porque, pela lei, pode respingar em vocês. Pronto. E o Itamaraty vai fazer o quê agora? Só restou levar essa informação de volta ao presidente Lula e expor a gravidade do problema. Cabe a Lula agora, como chefe de Estado, decidir o que vai fazer. Vai se calar e afastar do sancionado ou vai escalar ainda mais, chamar para si uma Magnitsky também e declarar guerra aos Estados Unidos? Hã? Não vai ter ninguém para ajudar. O Putin, Vladimir Putin, já está pedindo pinico. A China quer ficar longe, não quer saber de conflito agora com os Estados Unidos. E Donald Trump está com muito dinheiro, mas muito mesmo, para pisar na cabeça da esquerda brasileira, se necessário for, e fazer um estrago irreparável. O que resta aos brasileiros que gostam de posar como heróis é enfiar a viola no saco e sair de mansinho e esperar essa onda passar. Caso contrário, não tem como isso terminar bem para os brasileiros. Simplesmente não tem. Vamos conversar agora sobre isso com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, o Itamaraty está rosnando, mas não pode nem morder. Pode até latir, mas não vai conseguir morder. Chamar o representante americano pela segunda vez para dar uma dura e enviar recado para Donald Trump e Marco Rubio é só aumentar essa dor de dente, não é? Seja bem-vindo. Pois é, Paulo, nós terminamos essa semana com uma série de assuntos no Brasil que tem conexão direta aqui com os Estados Unidos. Veja que os dois temas que você acaba de alertar a nossa audiência, tanto a chamada do deputado federal Eduardo Bolsonaro, agora um deputado licenciado, afastado do seu mandato, por um tema que poderíamos classificar até político, de perseguição política, e que se encontra aqui nos Estados Unidos, e o próprio jornalista Paulo Figueiredo, quando são chamados à Casa Branca, e tive a confirmação há poucos minutos do Paulo Figueiredo, de que eles semana que vem estarão em Washington em várias reuniões, não somente na Casa Branca, mas também no Departamento de Estado, essa chamada, ela de certa maneira é uma resposta indireta ao que você falou do que é uma provocação, ou podemos dizer, um passo de tensão diplomática que é dado entre países quando você convoca formalmente o representante da embaixada de um país para trazer explicações. Veja que o Brasil não tem um embaixador designado. E a embaixadora brasileira que está designada nos Estados Unidos sequer é mencionada como interlocutora, como representante do governo Lula nos Estados Unidos. Sequer foi recebida no Departamento de Estado. Mais ainda, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, jamais foi recebido para nenhuma reunião de alto nível, sendo que os contatos que estão sendo estabelecidos entre os dois países agora parecem claramente intermediados no que diz respeito especificamente à lei Magnitsky, a
o subsídio apresentado tanto por Paulo Figueiredo quanto por Eduardo Bolsonaro. Isso mostra um nível de deterioração da relação entre os dois países jamais visto desde, podemos dizer, a República, talvez até desde a monarquia. Nós não vimos uma situação de desgaste na relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Eu lembro que o Dom Pedro II, ele foi convidado ao centenário da independência dos Estados Unidos e foi recebido de uma forma como nenhum outro monarca da sua época pisou nos Estados Unidos. A relação entre os dois países se desenvolveu e se estreitou após a Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, nós temos vários acordos militares, trocas de equipamentos, transferências de tecnologia, acordos comerciais, a inclusão do Brasil como aliado extra-OTAN, ainda no governo Bolsonaro. Uma série de situações que poderiam estar sendo aproveitadas agora. O Brasil, na época do governo Bolsonaro, estava caminhando para ser recebido na OCDE, estava caminhando para realmente ser inserido em uma série de portas abertas do comércio internacional. E nesse momento em que o presidente Trump joga com as tarifas no mundo inteiro para um redesenho do comércio internacional, eu posso te afirmar que o Brasil era um dos países melhor posicionados em todo o planeta para surfar essa onda. Porque nós poderíamos estar tanto na turma do friendshore quanto do nearshore. Ou seja, os Estados Unidos hoje buscam aliados mais próximos para encurtar sua cadeia logística e amigos dos Estados Unidos. E veja, Paulo, nós que éramos um país extremamente amigo, que tínhamos relações comerciais super estreitas, e ainda temos, a bem da verdade, porque elas estão agora no início de um estremecimento. Mas nós podemos dizer, Paulo, que a gente está perdendo um tempo gigantesco de surfar essa onda, quando a nossa diplomacia é deixada de lado por uma questão que nós percebemos muito mais ideológica do que qualquer outra coisa. Olha, essa semana o presidente Lula concedeu uma entrevista à agência de notícias Reuters, fazendo críticas, né, ao governo americano e principalmente ao presidente americano. Ele dizendo que também não iria retaliar porque ele não era como o presidente Trump, né, e coisa e tal. Aí ele mete o pau, aí vem o Fernando Haddad dizendo que não, nós somos amigos, né, 201 anos, né, vamos acertar. Nós chegamos a comentar isso aqui numa outra ocasião. Um funcionário do governo, né, que é o ministro, né, da Fazenda, o Fernando Haddad, falando em amizade, e o Lula estragando tudo. Ou seja, essas informações chegam até a Casa Branca, com toda certeza. E aí o Itamaraty sabe que isso não vai terminar bem, não tem como terminar bem. E aí o que o Itamaraty está tentando fazer, ou que pelo menos deveria tentar fazer, era salvar a diplomacia, mas entre o Itamaraty e o próprio presidente Lula, porque é ele quem manda cobrar situações, sendo que ele já sabe qual é o resultado. Ele diz que o presidente Trump não quer conversar com ele, mas todo mundo já viu, o presidente Trump já deu declarações que agora ele fala com o Lula a hora que o Lula quiser, entendeu? E aí o Lula fica dizendo que o presidente Trump não quer recebê-lo. Não é nada disso, entendeu? Ou seja, talvez Lula não queira verdadeiramente falar com o Trump agora. Mas essa convocação hoje do Gabriel Escobar, o representante americano no Brasil, é muito sério, porque é a segunda vez agora, em 2025, que ele é chamado para dar explicações. O Itamaraty sabe que isso não vai terminar bem, de maneira alguma. Você não acha que o Itamaraty deveria melhorar a relação com o presidente Lula, Gerson? Não sei se com o presidente Lula, né? Na verdade, o nosso Itamaraty hoje, ele está vivendo um grande conflito interno, porque tradicionalmente nós sabemos que a nossa diplomacia ela tem uma escola reconhecida internacionalmente por ser muito habilidosa e conseguir jogar muito bem de acordo com os interesses do país numa disputa geopolítica como está clara que está sendo travada no mundo inteiro. No entanto, apesar de nós termos técnicos muito habilidosos, diplomatas experientes,
nós temos a influência hoje de uma ala ideológica ali representada pelo Celso Amorim, que é o nosso, vamos dizer, o chanceler de fato, o de direito é o Mauro Vieira, mas, na verdade, o que existe hoje é que os Estados Unidos não reconhecem o governo Lula como um governo legítimo. É triste falar isso, mas tudo que nós temos acompanhado durante essa semana, da presença de 2 americanos testemunhando no Congresso brasileiro, seja o jornalista Schallenberger, que fala sobre revelações dramáticas sobre a condução do processo que vem sendo arrastado desde 2017, com a interferência, inclusive, dos Estados Unidos numa censura ou num complexo industrial de censura que acaba sendo complementado pelo depoimento logo no dia seguinte, do representante do Departamento de Estado no governo anterior, no governo Biden, admitindo, de uma maneira até envergonhada, que os Estados Unidos, sim, interferiram na eleição de 2022 e que colocaram dinheiro e que o ministro Barroso intermediou esse pedido de ajuda aos Estados Unidos, e que esse pedido se consubstanciou em muitos milhões de dólares que foram colocados e espalhados por uma estrutura de censura que foi gestada no Tribunal Superior Eleitoral, passa de mão ali, passa pelo Fachin, chega no ministro Alexandre de Moraes, e tudo isso está no mesmo contexto, Paulo. Então, veja que o encarregado de negócios, e as minhas fontes me dizem que não foram somente 2 vezes, não. 2 vezes ele foi chamado oficialmente, né, como um ato diplomático de reprovação, mas ele já teve reuniões com o vice-presidente, já teve 2 ou 3 reuniões com autoridades do governo brasileiro tentando esclarecer a questão das sanções, ou seja, das tarifas de 50%, mas também em relação ao que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos hoje um ministro sancionado por violações de direitos humanos, por graves violações de direitos humanos. E o nome dele está ao lado de terroristas, de líderes políticos conhecidos no mundo inteiro por serem ditadores sanguinários. E você ter um ministro da Suprema Corte, lado a lado, ombreando pessoas que estão sendo boicotadas por todo o tesouro americano no mundo inteiro, para que elas não possam se movimentar, porque são pessoas que estão transgredindo as leis, isso é de uma vergonha terrível para o nosso país, Paulo. Então o momento é muito delicado e você tem toda a razão. Esse momento de desgaste entre a relação dos 2 países mostra que o presidente Trump, embora concorde em falar com Lula, ele não falaria com Lula como fala com os outros chefes de Estado. Falaria com Lula como alguém que ele sabe que está ali na presidência, mas ele conhece a história que está por trás do que foi o governo Biden, e ele também deve pensar, né, Paulo, aquilo que foi dito também no Congresso americano esta semana, de que quem elegeu, quem colocou Lula no Palácio do Planalto, quem o descondenou e o reconduziu ali ao governo, ao Poder Executivo, foi o governo Biden. Olha, acho que você matou a pau, viu, Gerson? Matou a pau aí agora, porque é isso mesmo, né? O presidente Donald Trump não reconhece o governo Lula como legítimo, por essas razões que você acabou de dizer. Ele conhece exatamente o que aconteceu no governo Biden. E, mais ainda, ele dispõe de comprovantes. Ele tem provas disso. Não há como ninguém negar. Se alguém negar, ele vai mostrar os comprovantes da USAID, os depósitos, o repasse, número de contas, nome de quem quer que seja. Está ali. Para quem tiver coragem de dizer tudo isso é mentira do Trump, ele vai falar, opa, está aqui. Por isso, ele não reconhece o governo Lula como legítimo, como não reconhece o governo de Nicolás Maduro como legítimo. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Só quero passar uma informação de que o número de assinaturas de senadores pedindo o impeachment do ministro subiu agora para 47, Gerson. Eram 41, subiram para 47, estamos bem próximos de 52 assinaturas. Quem sabe, quando chegarmos aí a 52 assinaturas, o senador
Me Davi fugiu o nome Alcolumbre. dele. Não, Davi Alcolumbre não, pô. Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira. O nome dele sumiu na hora, acho que eu vou ter que tomar um juba de leão para esclarecer aqui as ideias, a memória, né? Mas quem sabe o Ciro Nogueira decida assinar. Então, se ele disse que chegar a 52, ele assina. Falta pouco. Agora faltam 5 para chegar nas 52 assinaturas. E aí Davi Alcolumbre não terá como suportar, mesmo tentando segurar, como ele disse, que mesmo que haja aí o equivalente a 80 assinaturas, ele não vai colocar. É ruim que não vai colocar, hein? Fica aí, Gerson, só um minutinho, que nós temos um comercial agora, que é um recado de nosso apoiador, e a gente volta na sequência, porque a gente ainda tem muito assunto para conversar. É rapidinho. Até já. Eu estava sofrendo muito, com dores no ombro. Tudo leva a crer que seja bursite, a ponto de eu só levantar o braço direito com a ajuda do esquerdo. Então eu me interessei logo por esse produto e liguei, fui muito bem recebido, muito bem atendido. Fiz a compra e comecei a tomar um tratamento de 6 meses. E graças a Deus, já estou do meio por fim já desse tratamento. E hoje eu posso dizer que de 100% eu já estou 70% melhor. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá pra baixo, você que não consegue descansar, como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas, mas o que não dá pra fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo pra você que o Articular Key é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu articular aqui pro teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo o clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente
2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas, ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E o presidente Donald Trump assinou uma ordem nesta sexta-feira autorizando o Pentágono a empregar força militar contra determinados cartéis de drogas latino-americanos classificados por sua administração como organizações terroristas. Você sabe o que isso significa, não sabe? Muito bem. A informação foi revelada pelo jornal The New York Times. A medida representa um passo inédito na ofensiva americana contra o narcotráfico transnacional, considerado uma ameaça direta à segurança nacional. A ordem autoriza o Departamento de Defesa a realizar operações militares direcionadas contra grupos atuantes, principalmente no México, Colômbia e Venezuela e outros países, onde a violência ligada ao tráfico é endêmica. Entre os alvos estão cartéis como o Sinaloa e o Jalisco Nueva Generación, agora oficialmente tratados como terroristas estrangeiros, o que permite sanções mais severas e ações ofensivas fora do território americano, papai. O governo de Donald Trump, com o apoio da Argentina de Javier Milei, também pretende enquadrar na lista de terroristas as organizações brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho. No mesmo contexto, Washington anunciou o dobro da recompensa por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro, passando de 25 milhões para 50 milhões de dólares. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso na frente. O governo dos Estados Unidos acusa o líder venezuelano de aliança estratégica com cartéis para financiar o seu regime, inclusive no tráfico de cocaína e fentanil. Segundo a Casa Branca, essa ofensiva integra as promessas de campanha de Donald Trump para conter o fluxo de drogas que provoca milhares de mortes por overdose anualmente e está diretamente ligada à crise migratória na fronteira sul. Fontes do Pentágono confirmaram que operações seletivas já estão em planejamento, embora os detalhes permaneçam sob sigilo. Países da América Latina reagiram com preocupação, alegando risco de violação de soberania. Mas o governo americano defende que a ação é necessária para neutralizar ameaças externas e proteger cidadãos norte-americanos. Veja o que disse Marco Rubio. Well, the president makes a decision, on our recommendation. Here's the thing: we cannot continue to just treat these guys as local street gangs. They have weaponry that looks like what terrorists, in some cases armies have. They control territory in many cases. Those cartels extend from the Maduro regime in Venezuela, which is not a legitimate government. We don't recognize the Maduro regime as legitimate. It is a criminal enterprise, all the way to the various different cartels that operate in Mexico. And in between, you find them in Ecuador, you find them in Guatemala, you find TDA, what people would call street gangs, but actually are operating as criminal enterprises, but very well organized ones. So what it changes is it gives us legal authorities to target them in ways you can't do if they're just a bunch of criminals. It's no longer a law enforcement issue. It becomes a national security issue. Has it changed their behavior at all? Well, I don't know if it's changed their behavior yet, but their behavior is going to have to change one way or another. But it allows us to now target what they're operating and to use other elements of American power, intelligence agencies, the Department of Defense, whatever, to target these groups if we have an opportunity to do it. We have to start treating them as armed terrorist organizations, not simply drug dealing organizations. Drug dealing is the kind of terrorism they're doing, and it's not the only. You know, they're also into human trafficking, they smuggle anything, and there's been nascent cooperation between them and some international terrorist organizations in the past, which pose an ongoing danger to. Uau, Gerson, isso, você é militar, talvez você não goste muito disso do que eu vou dizer, mas tá com cara de tropa de elite. Lembra a tropa de elite? Quando o Capitão Nascimento estava subindo no morro, virou para os outros PMs e falou, ninguém vai subir.
vai ficar todo mundo aí. Então é isso que vai acontecer. Né? O exército americano, as forças armadas americanas vão entrar nos países para acabar com os cartéis, já que os países que reclamam de soberania não conseguem acabar com o crime organizado em seus próprios territórios. E aí, os Estados Unidos, com condições de dar uma contribuição muito grande nessa questão, não podem ficar atônitos, parados, vendo esses países que não conseguem controlar os seus crimes organizados, destruindo a vida de cidadãos americanos em território americano. Então, os caras vão agir como aconteceu no Iraque, quando entraram lá para pegar o Saddam Hussein, como entraram no Afeganistão para pegar o Osama Bin Laden. Vão agir. E agora, como é que fica, Gerson? Então, vamos lá. Nós tivemos 2 audiências públicas acontecendo no Congresso Brasileiro esta semana. A primeira, eu já citei aqui, o Mike Pence esteve na CREDEM, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que tem a ver com esse tema, mas também nós tivemos o tratamento da vaza-toga sendo, de certa maneira, esmiuçadamente esclarecido na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Qual é a conexão entre esses assuntos e o que você acaba de me provocar em relação aos Estados Unidos? A conexão se faz, em primeiro lugar, com o que aflora da vaza-toga. Nós não podemos esquecer que o ministro Alexandre de Moraes é o cabeça, ele é citado pelo governo americano como aquele que está sancionado por violações graves dos direitos humanos. E ali foi colocado de uma forma cabal que o sistema jurídico brasileiro ele está contaminado por uma perseguição política que instrumentalizou, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral para essa perseguição, para a censura, para a utilização das redes sociais, para subsidiar que pessoas fossem classificadas como bolsonaristas ou como apoiadoras da direita e que, por causa disso, elas deveriam ser estigmatizadas como alguém que deveriam ficar presas. Bom, qual é a conexão disso com a decisão do governo americano? Veja que eu vou estabelecer primeiro uma conexão sutil e depois uma conexão direta com a outra comissão. A conexão sutil é que o nosso jornalista Sérgio Tavares, ele lançou o seu documentário em Portugal esta semana e há uma peculiaridade. Neste documentário, ele fala não somente de um ministro falso juiz, dizendo que o nosso ministro sancionado é um psicopata, ele coloca dessa forma, mas ele vai além. Ele diz que o crime organizado no Brasil, ele tem braços e grande influência política. Bom, quando ele faz essa acusação, inclusive o filme será lançado amanhã em Orlando também, neste mesmo momento, quando o governo americano, que já vem acompanhando e já inclusive sondou o governo brasileiro sobre o PCC e o Comando Vermelho, sobre a classificação dessas 2 organizações criminosas como terroristas, é óbvio que essa sinalização não vai dizer para as Forças Armadas americanas dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje vocês passam a investigar o que é o Comando Vermelho e o PCC. Claro que não. Já existe todo um sistema de inteligência da CIA, já existe todo um sistema de inteligência, inclusive com a utilização de satélites do Departamento de Defesa hoje, que estão integrados para essas operações que agora passam a ser autorizadas com a junção, como o Marco Rubio falou, de todo o estamento do secretário de Estado, secretário de Defesa e o secretário de Justiça. Ou seja, nós temos uma coligação agora que combate não somente os cartéis mexicanos, colombianos. Alguns desses grupos estiveram ligados à política no Brasil, nós sabemos disso, financiaram ali, as Farc financiaram o Foro de São Paulo e vários dos governos na América Latina durante uma determinada fase receberam financiamentos, depois passaram a receber financiamentos do petróleo da Venezuela e depois até do BNDES brasileiro. Tudo isso é conhecido pelo Marco Rubio. Então, esses assuntos estão coligados. Não há
nenhum tipo de inserção ou de intervenção militar americana prevista em territórios da América do Sul, do jeito que talvez alguns dos nossos assinantes, das pessoas que nos acompanham, pensem naquelas intervenções militares no estilo do que a gente viu no século passado. Vimos em Granada, vimos até mesmo no Panamá, até no Haiti. Não. Mas hoje em dia essas intervenções são muito mais sofisticadas. E não podemos esquecer que o governo da Argentina hoje é um governo que já considera, a sua secretária Patrícia Bullrich fez uma declaração essa semana que estará considerando ou envidará todos os esforços para tratar o PCC, o avanço do PCC sobre a Argentina como uma organização terrorista. Então você veja que o cerco está se fechando. Nós temos o Equador passando por grande problema e também já contribuindo com as Forças Armadas Americanas na área de inteligência. Existe uma cooperação do Paraguai que é logística. A nossa tríplice fronteira ali, Argentina, Paraguai e Brasil, já é conhecidíssima das atividades, inclusive da conexão do narcotráfico com os grupos terroristas do Hezbollah. Então, há toda uma rede de terrorismo na América do Sul ligada não somente ao narcotráfico, lavagem de dinheiro, extração de ouro. Não podemos esquecer que houve uma grande apreensão de ouro em Roraima essa semana. Nós sabemos como está acontecendo ali na reserva Yanomami, do lado venezuelano e do lado brasileiro. Nós temos problemas ligados ao narcotráfico na nossa fronteira, tríplice fronteira, ali em Assis, Brasil, que pega a parte da Bolívia, pega a parte do Peru, Bolívia, Brasil, a parte de Colômbia, ali em Tabatinga. Então nós temos muita dificuldade com lidar com essa questão do narcotráfico, mas essa questão hoje não é somente, como o Marco Rubio falou, de um tráfico de drogas simplesmente. Não, são organizações poderosíssimas que estão lavando dinheiro e entram nas atividades ditas legítimas. E essa lavagem de dinheiro, Paulo, é que preocupa os Estados Unidos, porque no Brasil o crime organizado, parte dessa lavagem de dinheiro, está migrando para atividades regulares, atividades legítimas. Isso está indo desde o jogo até mesmo ao tráfico de ouro, até mesmo para o tráfico de pessoas. Então a situação é muito grave. Nós temos hoje uma escalada desse tema na América Latina e eu creio que sim. Eu acho que o Sérgio, de certa maneira, fez uma denúncia internacional de que o crime organizado no Brasil ele tem um braço político muito forte e isso, claro, talvez seja um dos assuntos que o Paulo Figueiredo e o próprio Eduardo Bolsonaro serão chamados para esclarecer qual é o nível de interligação e qual é a probabilidade do Congresso brasileiro achar uma solução. Por último, Paulo, só fechando esse comentário, você falou sobre o número de senadores que estão aumentando. E eu digo para você, a presença dos governadores em Brasília, aí em Brasília onde você está, foi fundamental. Você lembra que segunda-feira eu reclamei da ausência dos governadores, da covardia de não terem aparecido nas manifestações de domingo, mas agora eu tenho que reconhecer que eles se reuniram, foram a Brasília e já mostraram ao governo que o estrago será imenso, o estrago econômico será gigantesco se nós continuarmos nessa rota de colisão. E eles estão pressionando quem? Os senadores. Não podemos esquecer que nosso sistema é um sistema em que a Câmara dos Deputados representa o povo, mas o Senado Federal representa as unidades da federação. Eles estão na mão do poder político dos governadores. E é isso que está pressionando agora o Alcolumbre, como você bem falou, quem sabe até aqueles que estão em cima do muro, né? Como o Ciro Nogueira, resolvam sair de cima do muro e assumir uma atitude condizente com aquilo que eles gostariam de dizer, que são defensores do centro. Olha, já tem uma outra informação aqui. O senador Davi Alcolumbre, né, está dizendo aqui que vai pensar. Ele já mudou. Antes ele estava reticente, né, dizendo que não ia de maneira alguma, mas agora ele disse que vai pensar e vai estudar se coloca para votação ou não. Tá? Ele está cedendo. Por que ele está cedendo? Porque as trombetas estão soando, né, na muralha de Jericó. Até domingo muita coisa vai acontecer. Agora, Gerson, a gente falou, né, vamos falar do Nicolás Maduro, né? Os americanos anunciaram que dobraram a recompensa por informações que levem à prisão ou condenação dele lá na Venezuela. Nicolás Maduro, passando para
50 milhões de dólares é dinheiro para burro. É dinheiro para caramba. Cerca de 270 milhões de dólares e subindo. A procuradora-geral Pam Bondi justificou a medida com base em acusações de que Maduro é, sim, um dos maiores narcotraficantes do mundo e lidera o cartel de Los Soles e mantém vínculos com grupos criminosos como o Tren de Aragua e o cartel de Sinaloa, representando ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Justiça americano, já foram apreendidos um monte de coisa de Maduro. 700 milhões de dólares, bens como jatos, veículos e impressionantes 30 toneladas de cocaína, parte misturada com fentanil. Vamos repetir aqui o que nós colocamos hoje de manhã, o que a Procuradora-Geral falou. Veja aí. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. Beleza, anotou o telefone aí? Porque vai ter COP30 aqui, né, Gerson? Duvido, Deodó, que Nicolás Maduro vai vir para o Brasil de novo do jeito que ele veio. Porque 270 milhões de reais é dinheiro para burro, hein, Gerson? É dinheiro para a gente pensar. Agora a pergunta é o seguinte, será que isso tem a ver com as confirmações do que disse Hugo Carvajal El Pollo, ex-chefe do Serviço de Inteligência dos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro? Pode ser, hein? Pode ser. Com certeza, com certeza, no acordo que foi feito, o julgamento agora já entra numa fase final. Ele fez um acordo com a promotoria e nesse acordo ele tem que ter apresentado provas. Não sabemos exatamente o que, mas nós, no Brasil, estamos na expectativa de que não somente ele explicite parte de como era o tráfico de drogas trazido da Colômbia, que passava pela Venezuela, que de certa maneira tinha um papel das Forças Armadas da Venezuela, da cúpula das Forças Armadas da Venezuela. Podemos dizer que grande parte, não só da Guarda Nacional Bolivariana, dava sustentação a essa rota, mas como também a cúpula do governo estava muito envolvida com isso. E ele tem esse conhecimento, era alguém que veio do governo Hugo Chávez, permaneceu no governo Maduro. Mas independente disso, no Brasil a gente tem uma grande expectativa, porque ele também conhecia como foi essa interface entre o governo de Chávez com o governo Lula. Ele sabe o que aconteceu durante o governo Dilma, ele conhece como foi o financiamento das campanhas eleitorais de toda a América Latina e a interseção do narcotráfico com esse tema. Agora, o governo americano, neste momento, ele parece formar um quebra-cabeças que está sobre a mesa de Marco Rubio. Não podemos esquecer que ele tem como objetivo pessoal de realmente acabar com a maior ou com a mais longeva ditadura da América Latina, que é no seu próprio país de origem e Cuba. Ele sabe que o que deu sustentação a esse narco-estado na Venezuela foi exatamente o serviço de inteligência cubano. Ele sabe da influência que aconteceu tanto na Nicarágua, quanto na América Central, quanto em Cuba, e como isso precisa ser desfeito, e ele tem
as ferramentas para isso. Nunca o governo americano teve um latino à frente do Departamento de Estado. E vou além, um latino que recebeu praticamente, se eu não me engano, recebeu 100 votos, ou seja, ele recebeu o apoio tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. Ele era um senador muito admirado pelo seu posicionamento e, por isso, ele tem um apoio do governo americano para avançar sobre a região. E quando ele faz esse anúncio, quando a Pam Bondi do Departamento de Justiça diz, olha, essa recompensa não é para a localização. Veja que é colocado assim, para a prisão de Maduro, como se fosse importante dar uma informação para que ele fosse preso, fosse a localização. Todo mundo sabe onde ele está. Ele hoje está num bunker. Realmente, existe inclusive todo o mapeamento do local onde ele mora, onde ele despacha. Há uma preocupação gigantesca com a segurança. A segurança mais aproximada dele nem é feita por venezuelanos, é por um grupo de cubanos. Então você veja que há sim uma preocupação dele. Hoje ele não pode mais viajar. Veja que ele foi à Rússia, participou junto com o Lula da celebração do Dia da Vitória no dia 9 de maio. Ele foi à Rússia. Ele já tentou numa reunião do BRICS, inclusive, e tentou a intermediação do Vladimir Putin para que ele pudesse ingressar no BRICS, e até o BRICS negou, porque já se tornou alguém tóxico. E olha, Paulo, infelizmente, o Brasil hoje, do governo Lula, ele é um governo olhado por grande parte da comunidade internacional como alguém muito próximo do Maduro, como alguém que viveu e que recebeu o Maduro, que, inclusive com tapete vermelho, recebeu e tentou impor aos demais chefes de Estado da América do Sul que o recebessem como alguém legitimamente eleito, ou legitimamente à frente do governo da Venezuela. E isso não entrou goela abaixo. Veja que até mesmo as lideranças de esquerda na América do Sul não aceitaram essa posição. Então, Paulo, eu creio que o Brasil está numa situação muito ruim neste momento. Por quê? Fala-se de Maduro, na foto aparece sempre Lula ao seu lado. E tem mais, olha só. O Departamento de Estado americano, olha só que loucura, soltou o seguinte post e o cartaz que você vai ver agora. Olha aí, vamos colocar. Tá vendo aí? O reward aí, a cabeça do Maduro em prêmio. Só que o que chama atenção não é nem o que está ali. É o recado que foi colocado, Gerson, em português. Isso significa algum sinal subliminar. Está dizendo o seguinte, em português, hein? Pelo Departamento de Estado. Os caras nem colocaram em espanhol, colocaram em português e inglês. Nicolás Maduro e seus cúmplices acreditam ser intocáveis. Estão enganados. Estamos aumentando nossa oferta de recompensa por Maduro para 50 milhões de dólares. Isso aí, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas, Gerson, nós estamos um pouquinho apertado com o tempo. Eu preciso chamar aqui o recado de nosso apoiador, que estão me dizendo aqui, e a gente volta para comentar isso logo na sequência. Ainda tem muita coisa boa para a gente falar. Roda aí e a gente já volta. Boa noite, Paulo. Estou trazendo uma novidade que vai mudar a autoestima de homens e mulheres que sofrem com a queda capilar. Não perca mais nenhum fio de cabelo. Você que está com a autoestima lá embaixo, por ver a sua fisionomia mudando por conta da queda de cabelo, você precisa fazer esse tratamento com o Hair Leo, para o seu cabelo parar de cair e nascer de forma uniforme, cobrindo os espaços da famosa coroa e a calvície. Você vai recuperar a beleza, a força e o volume dos seus fios de forma rápida e eficaz. Essa solução que você procura está aqui na Liolife Saúde. Conheça as ampolas com PDRN, o produto revolucionário que vai mudar totalmente a sua autoestima. Olha, com o avanço da tecnologia, o transplante capilar ficou para trás. Você que sofre com calvície, alopécia e queda capilar, ligue agora no 0800 000 4458. Anote aí, hein? Vou repetir, 0800 000 4458. Em 2 semanas, você já começa a ver os resultados, o cabelo crescendo mais forte e saudável, completando os fios aonde não tem. Imagine só, em poucos dias você vai conseguir recuperar a sua autoestima e principalmente gastando pouco. E o melhor, hein? Sem dor. É isso mesmo. Tudo isso sem dor. Não perca mais tempo.
Comece agora com o tratamento com as ampolas PDRN e faça as pazes com sua autoestima e com o espelho. Imagine só você vendo o seu cabelo começar a nascer e crescer com força, brilho e vitalidade. Perfeito, não é? Então, as ampolas com PDRN são formuladas especialmente para estimular o crescimento capilar, parar a queda e fortalecer os fios, desde a raiz. Então não perca mais tempo, ligue agora no 0800 000 4458. Os primeiros 100 que ligar terão 70% de desconto, olha só, além de um super presente para ter a sua autoestima de volta. Ligue agora no 0800 000 4458. E o melhor, te entregamos em 7 dias. Ligue agora e garanta o seu tratamento de adeus à calvície. 0800 000 4458. Liolife, voltando a confiança que existe em você. Obrigado, Paulo. Eita, já estamos de volta e cada segundo uma bombinha estoura. Essa parece que é uma bomba grande, porque o governo Trump está preparando uma nova lei Magnitsky. E desta vez para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Oh boy! Isso deve sair até segunda-feira, no máximo até quarta-feira. É triste, mas as pessoas procuram os caminhos. Vamos falar agora de uma outra denúncia bombástica envolvendo o gabinete do ministro sancionado e um senador do PT. Segundo informações reveladas em mais um vazamento da Lava Toga 2, ou Vaza Toga 2, o senador Randolph Rodrigues teria criado um grupo de WhatsApp com o ministro Alexandre de Moraes para repassar nomes de opositores políticos. Segundo denúncias, a partir dessas indicações, os alvos passaram a responder a inquéritos conduzidos pelo próprio Moraes, que nos mesmos casos atuou como denunciante, investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo. Diversos investigados teriam sido processados e até presos como resultado dessa articulação. Você lembra que, por qualquer coisa, o senador Randolph saía correndo em direção ao gabinete do ministro sancionado. Não lembra? Era quase que todo dia. A prática, se confirmada, é ilegal e compromete a imparcialidade judicial, podendo inclusive levar à anulação de todos os processos relacionados até agora. No caso de Randolph Rodrigues, juristas apontam possíveis enquadramentos criminais, abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019, conspiração ou associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, caso tenha havido coordenação para perseguir adversários, prevaricação, artigo 319 do Código Penal, se o cargo foi usado para atender a interesses políticos, e ameaça ou constrangimento ilegal quando a conduta visa intimidar. Em síntese, as acusações indicam um possível uso do judiciário como arma política contra opositores, com o ministro sancionado extrapolando os limites constitucionais ao concentrar no mesmo processo funções que deveriam ser separadas, comprometendo a legalidade e o devido processo legal. O problema aí, Gerson, que nós vemos é que são provas irrefutáveis. O Eduardo Talhaferro tem tudo aí para mostrar. Aliás, essas provas já foram mostradas e estão nas mãos de autoridades competentes para dar cabo a essa questão. E o Parlamento e a Justiça brasileira, o que vão fazer? Complicou, hein? Pois é, Paulo. O Parlamento, o que vai fazer, nós sabemos que o remédio constitucional está ali no Senado. Mas eu gostaria de avançar essa sua pergunta para o que fará o Supremo Tribunal Federal e o que fará a Procuradoria-Geral da República. Veja que eu citei as instituições e não as pessoas. Nós sabemos que o PGR, o atual Procurador-Geral da República, ele está na relação dos que perderam visto. Nós sabemos que vários ministros da Suprema Corte também estão na relação daqueles que perderam visto, mas não foram inseridos ainda na lei ou no alcance da lei Magnitsky.
Aquele aviso que o Departamento de Estado deu e que foi retransmitido pelo encarregado de negócios, que é a principal autoridade, alguém que, inclusive, no nível diplomático, estaria ali mais ou menos num terceiro escalão, e que é essa, talvez, a grande dificuldade do governo brasileiro, que não tem nenhum interlocutor ligado diretamente ao Marco Rubio e que tem acesso ao primeiro escalão do Departamento de Estado. Esse momento em que a gente vive de tensão, ele mostra que o recado que ele deu é que os Estados Unidos estão acompanhando de perto quem são aqueles que dão sustentação ao ministro Alexandre de Moraes. Veja que o que foi trazido da Vaza Toga essa semana no Congresso foi algo tão dramático, porque mostra a realidade de pessoas que estão presas ainda hoje. Por isso que quando a Câmara dos Deputados, de certa maneira, vai procrastinando e vai retardando a providência de libertar os presos políticos no Brasil, são milhares de famílias, hoje com familiares exilados, vários presos, vários de tornozeleira eletrônica há mais de 2 anos, e esse câncer ele foi se espalhando. Já chegou agora no Superior Tribunal de Justiça, já existem agora autorizações dadas pelo STJ para que juízes investiguem redes sociais. Veja que já acontece também de juízes de outras comarcas, no Brasil inteiro, já entenderem que o exemplo distorcido que vem da Suprema Corte pode ser reproduzido. Okay. Nós temos o caso emblemático que foi tratado do Espírito Santo, de termos um vereador e um deputado estadual que estão de tornozeleira eletrônica por ordem do ministro Alexandre de Moraes por um problema intestino lá do Espírito Santo. Mas eles estão reproduzindo a perseguição política nas unidades da federação também. Então há um perigo muito grande, Paulo. Então você fala muito bem, qual será a atitude do Senado? Mas eu pergunto, e os outros integrantes da Suprema Corte, Paulo, que estão em silêncio? E até mesmo os vice-procuradores, a vice-procuradora, onde é que estão os outros operadores do direito? A OAB já começou a mudar o tom, você viu? Já fez uma cartinha ali um pouco mais amena. Parece que as pessoas estão percebendo que o que a embaixada disse, de que estão acompanhando de perto, está surtindo efeito, viu, Paulo? Toda essa situação vai acabar rapidinho agora, Gerson. Da agora para frente, né, a gente começa a sentir a umidade no ar. Toda aquela secura está indo embora, a umidade está chegando. Agora, olha só, vamos falar disso aí, dessa visita, né? Na verdade, eu gostaria de falar sobre o encontro, né, de Trump com Vladimir Putin, que poderá acontecer em Roma, mas nós estamos com um tempo aqui curto, né? E nós temos 2 assuntos aí super interessantes, que é essa reunião do Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro na semana que vem na capital americana, né? São 2 reuniões na Casa Branca. Donald Trump quer saber sobre as últimas, ou seja, um update, né, uma conversa olho no olho com Paulo Figueiredo e com Eduardo Bolsonaro sobre como está a situação política hoje no Brasil. Quem é quem? O que pode ser feito? Quem é Davi Alcolumbre? Quem é Hugo Mota? Quem são as pessoas que estão à volta do ministro sancionado Alexandre de Moraes? A reunião serão 2, elas serão na quarta e na quinta-feira. Você tem mais alguma informação sobre isso, Gerson, que a gente, né, possa falar? Você conversou agora há pouco com o Paulo Figueiredo, sim, né? Vamos tentar fechar os 2 assuntos, seja a questão do presidente Trump com a Rússia e também essa questão do Paulo Figueiredo. Vou tentar fazer um comentário bem rápido para aproveitar. Sobre a questão da reunião da semana que vem, a dúvida do governo americano não é sobre os atores, mas sobre a janela de oportunidade que o Brasil pode estar perdendo de achar e encontrar uma solução política, uma solução institucional. Veja que o governo americano, ele usa as tarifas para um assunto, mas no caso brasileiro, esse assunto não está circunscrito apenas à questão comercial. Ele traz uma bagagem, desde a primeira mensagem do presidente Trump, que inclui o ex-presidente Bolsonaro, inclui a perseguição política e focou
estrategicamente no ministro Alexandre de Moraes, e quando você fala da sua esposa, é óbvio, porque nós sabemos que o que ele recebe na Suprema Corte é troco. O que realmente importa para os ministros da Suprema Corte são os escritórios de advocacia das esposas, dos parentes, e que trabalham com causas bilionárias que são tratadas ali no Supremo Tribunal Federal, que é um problema, uma vulnerabilidade moral de todos nós brasileiros, que quando temos que explicar isso aqui fora. Agora, quando você toca nessa reunião, eu digo para você que a pergunta que o governo americano, e eles não vão somente na Casa Branca, o Paulo já me confirmou que eles têm reunião no Departamento de Estado também, ou seja, há uma preocupação de uma estratégia que possa deixar uma saída para o governo brasileiro, uma saída política que possa ser gestada internamente. O problema, Paulo, é que se o Senado Federal ou a Câmara dos Deputados não der nenhuma sinalização de que o Poder Legislativo tem capacidade de reagir a essa crise institucional, então eu creio que a Magnitsky terá que avançar sobre outros ministros ou outros operadores ou até pessoas do governo federal. Então é isso que está sendo debatido agora. O próprio Eduardo Bolsonaro, ele sabe que o que seria ideal para o país seria uma rota de pacificação. É muito importante a gente entender que nenhum país avança se nós estivermos vivendo uma crise econômica que é imposta por problemas políticos. Então o que nós temos hoje no Brasil é o Congresso e o Poder Executivo tendo que intermediar uma solução política. O problema é que o nosso Poder Judiciário resolveu avocar a si um papel político que ele não deveria ter. Então, quem é que tem que resolver esse problema, Paulo? Hoje, na minha avaliação, quem tem que resolver esse problema no Senado, pautando o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é o Alcolumbre, o alvo está nas costas dele, realmente, e quem tem que resolver esse problema hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que precisa colocar em votação pelo menos 2 temas. A saída, ou seja, a libertação dos parlamentares do foro privilegiado, ou seja, de serem julgados no STF, e o mais importante de tudo, que é uma saída política que liberte os presos políticos, ou seja, a anistia. Então, eu fecho dizendo isso. Eu acho o seguinte, Gerson, a gente não vai ter mais tempo aqui para a gente comentar, senão a gente não consegue colocar no ar. A gente comenta sobre a viagem do presidente Trump para Roma para conversar com Putin na segunda-feira. Bom que a gente já traz mais um bolão aí junto, tá bom? Gerson, muitíssimo obrigado pela sua participação. Um forte abraço, um bom fim de semana e fica de olho aí. Segunda-feira a gente está de volta. Obrigado, hein? Gente, a gente fica por aqui. Hoje eu não vou nem falar aqui do perfume, né? Mas se você quiser, vá lá, etielojavirtual.com. É rapidinho. Estamos sem tempo agora. Um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.